E aí, nazarenos e nazarenas, mais um NazaCast começando. E hoje aqui uma presença ilustre, Aline Salvi. Ó, falei certo? Falei certo? Perfeito. Ah, É isso beleza. mesmo. Ó. Ela que veio direto de São Paulo, tá passando férias aqui em Santa Catarina, é isso? Foi, na verdade, eu estava de férias em Balneário Camboriú Ah, e aqui eu vim intimada por aquele ser humano incrível chamado Márcia Giacomossi para trabalhar e passear trabalhar e passear. Fazendo network em Santa também. Catarina, tudo isso. Exato. Hoje a gente vai trocar vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre a história de vida. Aline, aqui no NazaCast, a nossa intenção é sempre que o convidado ele possa, de alguma forma, impactar quem vê, né? Impactar no sentido positivo, de tirar da zona de conforto, de uma declaração, uma história de vida, que possa fazer com que aquela pessoa tome uma decisão de, ó, isso é bom para mim, para minha vida, isso que está sendo compartilhado, que está sendo partilhado, né? Eu sempre brinco com os meus convidados, assim, né? Que estar em uma mesa partilhando é algo que Jesus fazia com seus discípulos, né? Quando ele queria Perfeito. ensinar algo, ele trazia para a mesa, né? A gente vive aqui hoje na NASA também muito dessa anti-hierarquia empresarial. Uma Uhum. empresa, eu sou músico, então, É, eu percebi, eu estava por, observando. é, por, Que legal. por definição, a sociedade nos chama de vagabundo, né? Porque a pessoa que faz Qualquer via música artística, é, tô sabendo. né? A gente sofre esse preconceito, mas o mais interessante de tudo isso é que a sensibilidade que o músico tem, que o artista tem, nos faz sempre estar sensível àquilo que é colocado para aprendizagem, para desenvolvimento, né? Perfeito. E a gente tem essa máxima de partilhar a vida, de abrir o coração, de contar a história para poder impactar a vida das pessoas. E eu estou muito Perfeito. curioso, né? Porque como a gente não se conhece, como eu não tive tempo assim de me aprofundar na tua história, na tua vida, eu quero saber onde é que tu nasceu, como é que tu começou a se abrir para o mundo empresarial, se tu teve um momento onde tu passou por uma escassez, assim, no sentido como pessoa, né? Como ser humano, e houve um despertar na tua vida, algum gatilho, alguma coisa que tu começou, não, eu vou me abrir agora, vou me desenvolver, vou estudar, vou me emancipar. Como é que foi a tua história, como é que foi a tua trajetória? Se tu puder somar com a gente aí no NazaCast. Perfeito. Bom, eu já gostei desde o início que você disse que é para as pessoas saírem daqui e poder executar, né? Poder ter resultado. Eu sou a rainha da execução, sou literalmente hands-on. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Americana. Há 20 anos eu construí em Vinhedo, que é uma cidade mais próxima da capital, e hoje eu moro em São Paulo, Moema, e saí lá do interior de Americana para Olha que legal. voar esse mundão. Eu empreendo há 26 anos, já tive 16 negócios, movimentei mais de 90 milhões de reais com as minhas empresas, era workaholic, trabalhei 16 horas por dia, 100 horas por semana, até ter uma úlcera hemorrágica. Olha só. O meu turnaround, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. O meu turnaround foi no momento, a minha virada de chave foi no momento do nascimento do meu filho, 13 de fevereiro de 2014. Ele completa 11 aninhos na próxima quinta-feira. E com 20 anos eu coloquei na minha cabeça que com 30 eu seria milionária, efetivamente eu era, só que eu tinha uma vida totalmente disfuncional. E aí, quando eu me tornei mãe, eu fui até a última semana de gestação, percorrendo 1.200 quilômetros todos os dias, porque todas as minhas empresas eram físicas, eram 9, e eu sempre fui muito arrojada, muito corajosa, muito, sabe, aquela mulher que acha que é máquina, mas não sou, né? Descobri que sou humana. E a duras custas, né? A duras penas. E no momento do nascimento do meu filho, na 39ª semana, eu tive 12 horas de parto normal. Caiu uma chuva torrencial na maternidade São Luís do Itaim. E nesse momento, que teve um apagão e tudo mais, zerou a frequência cardíaca do Gianluca. E nós fomos para a cesárea de parto emergencial. Foram 30 e poucos minutos de conversa com Deus, onde eu disse, Deus, se meu filho nascer com saúde sem sequela, eu vou ressignificar a minha vida, eu vou rever os meus propósitos. Meus propósitos eu vou dedicar, principalmente o primeiro setênio de ano de vida, a ele, a educação dele.
Mesmo assim, eu nunca deixei de empreender. Meu primeiro CNPJ, eu me emancipei quando tinha 17 anos, eu abri minha primeira startup. Isso foi há 26 anos atrás. Eu nunca encerrei meu CNPJ, mas eu reduzi bastante. E eu retomei há alguns anos. Em 2019, eu assumi. ah, eu tenho formação, né, meu mestrado é em comunicação, então assumi a apresentação do Batalha das Startups na Record News. Gosto muito de startups, gosto muito de inovação. Então, aí retomei. E hoje eu estou palestrante internacional, mentora, autora best-seller com 3 títulos, com muito orgulho, na categoria Negócios da Amazon e da Public News. E sou mãe. Também, ainda continuo sendo mãe, não mais em tempo integral, porque agora não tem muito tempo para mim, né? Tá tudo bem também. Já voltou às aulas lá em São Paulo, fiquei aqui trabalhando, nas férias ele estava. E aí, um resumão é isso. Interessante. E quando você falou do teu turnaround ali, eu queria que tu contasse para mim um pouquinho de como é que foi isso daí, né? Porque eu acho que essa virada de chave, ela principalmente traz essa inspiração para as pessoas também, né? Eu acho que é esse momento desse lapso, desse estralo, assim, que a gente muda de vida e que talvez isso possa trazer isso, né? Fiquei curioso para ouvir isso. É que, na verdade, eu costumo dizer que nós somos lapidados na dor. E ou você aprende na dor, ou a forma mais sábia, na minha opinião, de se aprender é com a dor alheia, né? O erro do outro. Com o erro do outro. Então, é por isso que eu resolvi contar minha história de uma forma mais leve e, claro, mostrar como é que eu consegui me reestruturar depois de tudo isso. Mas eu comecei a trabalhar desde muito novinha, porque meus pais se separaram aos 3 anos. E aí, tudo que eu ia pedir para minha mãe, ela falava que eu tinha que trabalhar. Então, comecei a empreender em mim mesma, porque empreendedorismo existiu o intraempreendedorismo, interempreendedorismo, e depois você vai lá para o empreendedorismo empresarial. Então, empreendedorismo, na minha opinião, é um estilo de vida que eu comecei a ter sem saber que eu tinha, muito nova. Só que, por ser muito nova, eu acabei aumentando a minha projeção muito rápido. Então, imagine, em 1997, uma menina de 17 anos criando uma startup, as pessoas nem sabiam o que era startup ainda. É verdade. Não tinha laptop, não tinha nada. E aí é curioso, e eu vou te contar isso antes de ir para esse turnaround, para você entender o quão precoce eu fui, e as partes boas e as ruins, inclusive para os nossos filhos. Eu estou escrevendo agora um e-book com 10 passos para educar filhos empreendedores desde o berço. Então, tem vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, as vantagens é que, por eu ter esse instinto e sempre gostar de lapidar novos talentos, estudar, sempre estudei muito, sempre fui muito curiosa, então eu avancei bastante. No entanto, acaba que a gente se perde nesse universo, né? Inclusive, eu era workaholic, doente por trabalho mesmo. Eu tinha uma úlcera hemorrágica, eu tive úlcera hemorrágica. Isso com quantos anos? Com 27, 28. 10 anos depois de começar a empreender. Foi. Eu fiquei 17 anos ininterruptos trabalhando sábado, domingo e feriado. Minha vida era trabalho. Que loucura. Por quê? O meu marido, que também tem um hobby, ele é baterista, guitarrista, já faz uns 30, 40 anos, desde pequeno. Ele ama, ele é músico também. E aí ele trabalha com TI e viajava muito. Então, para eu não ficar sozinha, eu entrei nesse ritmo, me tornei também workaholic. Então, quando eu estava com 16 para 17, até então eu trabalhava para mim mesma. Eu empreendi em mim. Aline, mas o que significa esse negócio de empreender em você? Mais ou menos assim, ó. A minha mãe, quando se casou com meu padrasto, falou: Aline, você vai ter sempre. Meu padrasto, que hoje já é falecido, ele sempre me tratou como filha. Ele dizia: Aline, você vai ter sempre os melhores estudos, melhores colégios, mas nem vem com essa história de querer entrar no mesmo estilo de vida. Então, ele me colocou no Colégio Bandeirantes, que em São Paulo é um dos melhores. E aí eu falei: tudo bem, vamos embora. E só que daí eu queria o tênis Nike, a calça Zump, eu queria fazer excursão para o Play Center, eu queria tudo isso. E aí, isso 11, 12 anos. Aí eu chegava: mãe, pai, eu quero tal coisa. Ah, não. Então, primeira lição que eu aprendi muito cedo: nunca aceite um não cru como resposta. Não por quê? Ah, porque não tem dinheiro. Então, como eu faço para conseguir o dinheiro? E eles me davam meta. Minha mãe tem um salão de beleza há 50 anos. Ela é cabeleireira, é empreendedora, assim, mas é informal. E o meu padrasto tinha, na época, um pequeno negócio de bebidas. E eles me davam metas e eu trabalhava para eles. E isso foi assim durante alguns anos. Até que
Eu fui numa feira com a minha mãe, numa Beauty Fair, né? Todas as feiras eu queria ir junto, né? Com ela, curiosa para ver. E aí eu comprava brinco, bijuteria, acessórios, sempre vaidosa. Sou leonina, viu, gente? Não tem jeito, nasce vaidosa mesmo. E aí, quando eu chegava no colégio com as amigas burguesinhas, nossa, Aline, que brinco lindo! Mas na hora, gostou? Eu dava, porque eu tenho coração, eu sempre tive muito, aquela coisa, né? Mais coração do que razão. E aí, na terceira vez que isso aconteceu, eu tive um insight. Falei, putz, se eu ponho, e é como se fosse vitrine, todo mundo quer, eu vou comprar isso aqui de monte. Sacoleira, isso mesmo, sacoleira. Vou comprar isso aqui de monte e eu vou vender lá na minha sala. Beleza. Natan, não deu 3 meses, as minhas amigas patricinhas também queriam fazer o mesmo. Sabe por quê? Porque quando vinha alguma coisa, excursão tal, eu não precisava pedir autorização, eu tinha meu dinheiro. Aí elas achavam legal eu poder assinar, ou poder, sabe, falar Claro. eu vou, sem... Claro. E eu também quero esse negócio aí. Essa liberdade, né? Começaram a ser minhas revendedoras. Olha só. Patricinhas sacoleiras levavam para o condomínio delas. Inclusive, Patricinha Sacoleira é um bom nome para uma startup, tá, pessoal? Fica... Gostei, criamos agora. Faz favor de me chamarem aí para parceria, se forem usar. E aí... aí foi, cara. Eu comecei nessa vibe. Aí, quando eu tinha... tem mais um ponto interessante, que é o seguinte. Aí, com 14 anos, eu cheguei em casa e falei, mãe, com 15 anos, eu não quero esse negócio de festa, de baile de 15 anos, não quero esse negócio aí, não. O que você quer, então? Eu quero ir para Disney. Aí ela ria. Que Disney, menina? Você é doida? Como assim você vai para Disney? Eu falei, como assim? Me diz você, eu como. Tá bom. Você vai trabalhar 1 ano e meio para mim. Chegava do colégio ao meio-dia, meio-dia e 30, tomava banho às 13, eu estava lá até às 19. E aí vendia. Só que aí o que eu fiz? Eu tinha que fazer agendamento e eu vendia os produtos de beleza. Só que daí eu ia com ela nas feiras e eu coloquei uma lateral da prateleira eram as minhas bijus, semijoias, e a outra eram os produtos dela. Dos produtos eu ganhava comissionamento, mas eu aprendi que eu ganharia 5, 10 vezes mais vendendo as minhas bijus. Então, dessa forma, ao invés de trabalhar 1 ano e meio para pagar a viagem para a Disney, eu trabalhei 1 ano só, porque eu coloquei ali uma renda a mais minha, né? Gente, isso é ser interempreendedor, é empreender em você, nas suas habilidades, seus talentos, de maneira informal. Era isso que eu fazia, eu não sabia que era esse nome bonito, né? Na época. E aí fui para a Disney, feliz e saltitante. 89 pessoas na excursão, adolescentes. Beleza, chegando lá, primeira refeição. Putz, como é caro. Gente, 1994, o dólar era 1 para 1. Nós éramos felizes e não sabíamos. Só que mesmo assim eu achei caro. O que eu fiz? Digamos que eu tivesse uns $1.500 para poder comer. Eu peguei $100, fui numa grocery, comprei tudo que é de besteira, de tranqueira, de snacks. E os outros 1.400, o que eu fiz? Comprei tudo em produtos cosméticos e eletrônicos. Fui na Best Buy, porque meu inglês era péssimo e só tinha brasileiro. E cheguei no Brasil, Natan, em menos de 4 dias, eu estava com o dinheiro assim, mãe, quero voltar para a Disney. Como assim, menina? Você não comeu? Comi, mas não foi comida. Então, o que eu quero dizer para vocês? De repente, vocês têm filhos aí em casa, o Natan, eu já sei que tem um trio de meninos. E, gente, tem que ir incentivando, lapidando os talentos. Por que eu digo isso? Porque é um instinto de você ver uma forma, uma oportunidade. Eu tinha certeza que se eu levasse aqueles produtos para o Brasil, era perfil das minhas amigas patricinhas, eu conseguiria ganhar muito dinheiro mesmo vendendo mais barato do que o valor do Brasil. Então, essa percepção de ter uma oportunidade de faturar fazendo bem para o próximo, isso é empreender. É quando você encontra uma dor, uma necessidade, uma falha no mercado e você vai lá e entrega, né? Você supre aquela necessidade, aquele benefício. Você pode fazer isso com produtos ou, inclusive, com seus talentos, né? Entregando um serviço para sanar a dor do próximo. E, na época, volto a dizer, né? Eu não falava bonito assim, nem nada. Vou contar a história do Fala Bonito. Tinha e assim eu comecei. Eu cheguei com o copo meio cheio em 2003 no Wolf Maia. Por quê? Formada em Direito, pós-graduada em Marketing, pós-graduada em Marketing, mestrado em Comunicação, cheguei me achando. O quê, Natan? A minha voz era de taquara rachada e eu me peguei gaguejando em frente às câmeras. Eu tive que fazer fono, coach, investir muito com a Renata Ferrari. 2003 eu falei, tá? Agora, vem comigo nessa linha de raciocínio. Em 2019, e aí eu fiz vários programas de TV locais e tal. Em 2019,
E aí já era palestrante, já tinha praticado bastante. Quando me convidaram para me tornar a apresentadora de um reality show, Batalha das Startups na Record News, em rede nacional, primeira frase que eu ouvi, mas do dia para a noite você foi para... Ah, Faz o cálculo aí, 2003 para não, 2019. Do dia para a noite. não, imagina, Então, tem essa uma questão de estrada. não nascer pronto, gente, é real. É tipo o Cristiano Ronaldo. Cara, é um tapão na cara daquele homem que é o mais disciplinado que eu já conheci falar que ele nasceu pronto. E é um tapão na minha cara também quando as pessoas olham. Ah, mas para você é fácil, você nasceu pronto. Né? Mesmo que você nasça com talentos inatos e não precisa adquirir novos talentos, mas você vai ter que lapidá-los muito bem para que outro disciplinado, que não nasceu com talento, que se esforça todos os dias, não te ultrapasse. Porque é isso que acontece. Você né? acredita, então, nessa máxima de que o esforço supera o talento? Se o talentoso não for esforçado. Amo essa frase. É isso. Acredito e vivo isso. E vivo isso. Porque, assim, se eu tivesse parado só com o meu talento, eu não estava aqui, eu não Exato. teria palestrado em Harvard, no Vale do Silício, fui a única a palestrar no dia da minha... A única mulher, só homens, Japão, Europa e Brasil todo. E jamais eu estaria lá com uma voz de taquara rachada, inaudível. Ah, mas você já tinha habilidade de comunicação. Tinha, mas era rasa. Eu tive que praticar, eu tive que pagar, eu tive que, sabe? É literalmente E isso. tem toda uma formação ainda Uhum. na tua bagagem, né, Aline? Que tu não chegou lá também, tu não caiu de paraquedas ali naquela Não, oportunidade, né? não. Tu buscou, tu foi atrás e tu lapidou Só isso para daí. você ver, mesmo me sentindo pronta, cara, eu já tinha um mestrado em comunicação. Exato, exato. E, É muita coisa, e né? me dei mal. Então, porque eu já sou PhD nisso, naquilo. Gente, isso não quer dizer nada. A lapidação tem que ser contínua, tem que ser para sempre. Maldita zona de conforto, né? Quando a gente chega nesse lugar, ela estaciona o nosso desenvolvimento de uma maneira E aí, brutal. uma das minhas frases autorais de impacto, inclusive está aqui no livro que eu trouxe para você e para sua esposa, é assim: não existe conforto na zona de evolução, bem como não existe evolução na zona de conforto. E aquela frasezinha de quem pratica Pilates, a vida é igual Pilates, tá fácil? Tá errado. Começa a analisar direitinho, porque para você é o que a gente começou aqui falando. Cara, nós somos lapidados na dor, no desconforto, no Exato. gostosinho, nada Exato. acontece, sabe? Exato. Eu trabalho muito a imagem do azeite, né? A azeitona que foi, né? Teve que ser espremida. É a pressão, A uva o processo, para né? poder se tornar vinho, o diamante que veio do carvão e assim por diante, não é? Exato. Tudo é pressão. Tudo é pressão. E se a gente não se colocar debaixo do processo, né, desse processo de ser pressionado para que, de fato, no final disso, haja algo precioso na tua vida... É o famoso aceita que dói menos. E Vai quem- doer, mas é bom no E quem final. está na zona de conforto, né, coçando literalmente, é muito fácil virar para a pessoa e falar assim, Sim. não, ué, mas caiu de paraquedas aí, Sim. né, aconteceu de qualquer jeito. É fácil, É claro. muito fácil. A crítica, ela não depende de nenhum esforço, né? Só você abrir a boca e criticar a pessoa. né? Exato. Não tem muito o que Mas fazer. normalmente, Natan, essa é a minha opinião, não sei se você concorda. Normalmente, aquelas pessoas que têm tempo, têm disponibilidade para te analisar, para te criticar, normalmente tem uma coisa que ela não tem: a mesma disposição, a mesma coragem, a mesma resiliência e disciplina que você teve. Por ela não ter essas soft skills, é mais fácil reclamar do que fazer o que você fez. E principalmente, né, se ela tem isso, né, como essas skills que você falou, você comentou, que ela faça o processo de Se autoanalisar e não Exato. ficar... de É o se famoso sentar no rabinho e falar do rabo do outro, né? Exatamente. E geralmente é isso, né? As pessoas, quem tem muitas críticas aos outros, ela não tem essa condição, né, de se criticar. E é por isso que a primeira ferramenta dos 5 passos do meu best-seller, porque não é só uma história bonita, tem ferramentas aplicáveis para você viver a sua melhor versão de forma personalizada, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma viagem muito interessante. Aí, às vezes, a gente não quer fazer isso porque... E tem que ser permanente, viu, Natan? Porque senão a gente vai precisar mexer em coisas que muita gente não quer, né? E aí prefere, às vezes, ficar na mesmice, nessa vida onde a pessoa não precisa, de fato, ter esse processo que é doloroso, que é tudo isso. Né? Esse processo de autoconhecimento é uma coisa que eu sou apaixonado por isso, me intriga muito, né? Como que cada pessoa lidou com isso. Eu tenho a minha história, tenho os meus problemas, as minhas origens, mas aquilo que tu passou na tua vida, teve algum momento que tu viu necessidade de fazer esse mergulho ou isso foi uma coisa natural? Porque tu falando para mim assim, né? Com 17 anos de idade, tu já tinha uma mentalidade empreendedora. Eu com 17 anos de idade, aqui falando um pouquinho da minha história, eu estava tocando na noite e usando droga.
Essa era a minha realidade de vida. Tu, com 17 anos de idade, estava empreendendo. Então, tu imagina que a gente tem caminhos completamente opostos, assim, né? E hoje, claro, me vejo em uma situação completamente diferente. Ainda comentava com a Márcia. As pessoas que me conheciam antigamente me veem hoje, elas nem reconhecem a mesma pessoa. Mas tu falando a tua história, Aline, eu percebo que foi quase que degraus, assim, naturais, né? Que tu foi fazendo uma coisa e depois aquilo te levou para uma consequência de outra e você foi trabalhando isso. Mas houve nessa trajetória um momento que você falou assim, não, peraí, eu preciso fazer um mergulho em mim mesma para poder direcionar a minha vida. Porque ao mesmo tempo que você encontra e tem esse dom, esse talento de comunicar, que é visível, é notável, né? É invejável, né? A voz, a postura, a impostação vocal e tudo fruto do teu trabalho, mas também isso pode te levar para esse lugar onde tu já testemunhou que tu foi parar, né? E em que momento dessa trajetória você falou, eu preciso voltar para dentro de mim para poder talvez me reconectar comigo mesma e encontrar uma direção nova para minha vida? Em que momento isso se deu assim? Eu já pensei inúmeras vezes em desistir, porque 26 anos empreendendo, né, gente? Vocês podem imaginar a quantidade de crises, né, de dificuldades que já encontrei. No entanto, a maior dor que eu senti, porque imagine só, você ter uma úlcera hemorrágica e não parar. É um Eu sinal ou nem não é? sei eu não sabia nem que existia úlcera hemorrágica, Eu mas vomitava sangue, gente. Eu não contava para ninguém porque eu não queria parar. Eu trabalhava 16 horas nossa, por dia, eu dormia nas macas das minhas clínicas. Eu tinha 4 clínicas de estética, franquia, uma franquia de pet shop, uma de tecnologia para colchões, uma de marketing, assim vai, eram 9, tá? Então, cada uma em uma mas cidade. deixa eu te fazer só por favor, não perde tua linha de raciocínio. Tu eras funil na tua empresa? Não, eu sempre Tu tive sempre o teve quadro equipe? completo. Só que eu nunca tive sócio, então eu fazia a gestão de todas. Nossa. Nunca tive. Aliás, eu estou nesse exato momento, estava ali na recepção esperando, fazendo a abertura de uma empresa para representar produtos de nanobiotecnologia japoneses aqui no Brasil pela primeira vez na minha vida com uma sócia, que é uma mentorada minha que mora há 19 anos no Japão. Essa é a primeira vez que eu vou ter uma sociedade. Ó, uma evolução, né? Não é? Eu Mas acho também. E sabe por quê? quando a gente se acostuma a fazer tudo do mesmo jeito, né? Depois de Porque em 26 algum anos. momento você percebe que você não é autossuficiente e que você adoece e morre como qualquer ser humano. Amém, por isso. Nem que seja a duras penas, mas é Adoro. assim. Então, assim, imagine só, se uma úlcera hemorrágica não me parou, veja bem essa linha de raciocínio. Deus vem e para. Quando ele te dá sinais e você não para, ele te impede de seguir. O que, que me impediu de seguir? E eu costumo dizer que propósito a gente consegue compartilhar, chamado não. E eu explico por quê. Porque assim, ó, propósito, você, sua esposa, a Michelle, a Márcia, todos nós podemos compartilhar, que é mais ou menos assim, ó. O que você faz com seus talentos para trazer benefícios, resultados sanador do próximo? Isso é empreender com propósito. Então, todos nós podemos usar as nossas principais habilidades para sanar uma dor que já existe no mercado ou para satisfazer uma necessidade. Isso é empreender com propósito. Dá para a gente compartilhar, não dá? Dá. No entanto, o meu chamado aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2014. Por quê? Porque depois de percorrer 1.200 quilômetros toda semana, visitando todos os meus negócios físicos durante toda a gestação até a última semana, eu tive uma complicação no dia da minha gestação. Nada paga isso. Nada, nada. CNPJ nenhum merece o fracasso do seu CPF. É por isso que eu tenho 16 metodologias, 50 e-books, mais de 200 artigos de opinião, além desse livro best-seller. Então, é sobre isso. E um deles chama Você é o seu maior empreendimento, sabe? Primeiro você, primeiro a sua saúde física, emocional, intelectual, espiritual, e depois disso você sai de casa para cuidar da sua vida financeira. Não dá para inverter a ordem. Não dá para cuidar da vida financeira, do pilar financeiro e depois, se sobrar tempo, cuidar de você. Não existe isso. Só que, às vezes, por muita energia, por muita vibração, por muita vontade, disposição, a gente é jovem, a gente se joga, bababá. Né? Meu marido, né? A gente está junto aí entre namoro, noivado, casamento há 25 anos. Ele era workaholic, ele viajava muito, trabalhava com TI e eu me joguei. Me joguei também.
No entanto, nesse dia, o que eu entendi? Depois que eu, né, disse, Deus, se meu filho nascer com vida e sem sequela, eu vou mudar o meu propósito, eu vou rever, né, os meus valores. Quando eu saí do hospital, Natan, meu marido, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todas as pessoas próximas me chamavam de louca, porque eu tinha uma lucratividade mensal na casa de R$ 300.000. E você sabe bem a diferença de faturamento e lucro, né? Sim. Eu enfiava no bolso esse valor. Então, todo mundo me chamou de louca. Só que a louca se tornou visionária, sabe quando? 2020. Terminei de vender em 2018 todos os meus negócios, comecei em 2014, terminei em 2018. E o que aconteceu em 2020? Pandemia. Pandemia. Aline, você sempre fala em todas as suas mentorias que não pode trabalhar se você não tem um caixa, né? Eu tinha caixa, tinha capital de giro. Mas sabe quanto tempo eu conseguiria manter meus negócios? No máximo 6 meses. Sabe o que aconteceria com essa satisfação que eu tenho de dizer que nenhum negócio meu foi falido, eu não fechei nenhuma porta. Aliás, eu discordo de muitos amigos meus de palcos, palestrantes, mentores, que você precisa falir e fracassar. Não, não precisa. Se você aprender a fazer gestão de risco, você vai errar, vai aprender, vai cair, vai levantar, mas não precisa falir. E eu teria falido se eu não tivesse ouvido o meu chamado. O chamado é seu. Entende? Eu era louca quando eu vi o meu chamado para sair daquela vida. Eu era louca. Ninguém me entendeu. Só que em 2020 eu me tornei visionária porque eu ia falir. Aí depois, ai meu Deus, por que só comigo? Não, não, não. E o sinal lá atrás que você não viu? Não viu. Isso é uma linha muito tênue, porque eu também não mencionei que eu já tive 2 burnouts, né? Foi muita coisa. E você está em estado de burnout, está acelerado, está doido. Eu vivia ligado, me chamavam de 360, não era nem 220, aceleradona, doida, correndo de um lugar para o outro. Você acha que eu teria ouvido o meu chamado? Não, Deus precisou me dar presta atenção, quase levar o meu filho, que na verdade eu faço 2 aniversários, né? 24 de julho e 13 de fevereiro, que foi o meu renascimento. E nesse renascimento nasceu uma nova versão. E aí é a melhor versão, porque eu me peguei vivendo uma versão workaholic. E aqui eu conto como eu deixei de ser workaholic e me tornei work lover. E existem essas palavras, e eu tenho que falar em inglês porque foram geradas em inglês, né? O significado é doente por trabalho e apaixonada por trabalho. Qual é a diferença? Natan, se eu vou em palestras, pode ser com 15 pessoas ou com 15 mil. Quando eu pergunto, quem é workaholic? Muita gente, 50%, 80%. Levanta a mão sorrindo. É, felizão. Igual eu fazia, bate no peito, eu sou workaholic. Gente, isso é uma disfunção. Vida disfuncional te traz doença. Tudo que você não resolve aqui, o seu corpo padece. E eu posso provar isso, porque eu já vivi exatamente isso, entende? Então, assim, eu cheguei no meu limite e não aceitei isso. E eu só aceitei o meu chamado quando eu passei por essa situação com meu filho. E graças a Deus eu ouvi o meu chamado, porque eu não teria como manter o meu break-even na época, era de R$500.000, só para manter o custo fixo. Imagine, fecha tudo. Loucura. Então, essa questão de chamado, ela é muito forte. Então, essa minha virada de chave foi um momento muito único meu, onde eu só percebi, porque, apesar da minha correria, eu nunca deixei de ser espiritualizada, mas porque eu parei para analisar o que eu estava vivendo. Sim. Porque não foi só mais um acontecimento, entende? É um sinal, né? E só que tem gente que não enxerga o sinal, Natan. Não, de fato. Ah, o tal do cavalo alado não passa para mim. Passa, você está distraído. Se bobear, já passou algumas vezes, mas na você não verdade, saltou. às vezes, o cavalo alado ele está disfarçado de outro bicho, né? Porque se Pois você, então. for olhar a tua situação, ela, de fato, para muita gente pode ser uma tragédia, uma catástrofe, né? Sim. Talvez você projetou que seria tudo uma bênção, uma maravilha. Eu Sim. falo porque você está Claro falando que projetei. e na minha cabeça vem um filme, porque o nosso segundo filho nasceu e bem saudável, teve uma insuficiência respiratória, foi para UTI. A Tati não viu, não conseguiu ver ele depois do parto, porque ela fez cesárea, né? Então, ela teve 3 cesáreas. Ela teve os 3 filhos com cesárea. E ele teve que tomar injeção de surfactante, que é aquela injeção para expandir o pulmão. Ficou uma semana lá. Meu Deus, foi uma coisa bem complicada, assim. Ela foi ver ele no 4º dia, depois que ele nasceu. Ou seja, ela não pôde. Nossa. E não é só isso, né? Para quem conhece essa realidade, para uma mulher, entende que o pós isso é muito difícil. Os hormônios ficam todos alterados. Uma série de situações que acarretam isso, né? Mas
da mesma forma, assim, a gente também viu naquilo uma oportunidade, não uma oportunidade, mas Deus falando conosco através daquela situação. Hoje, o Mateus é para nós o filho que mais nos ensina a ser pai e mãe. Olha que O bem. filho que mais nos exige de nós sermos pai e mãe para ele. Nós temos o mais velho, que é o cantor que você ouviu cantando aqui, né? Que é muito querido e tal. O mais novo, muito esperto, muito ligeiro. E o do meio, ele às vezes ele não é tão mais velho quanto o mais velho e nem tão mais novo quanto o mais novo. Quem é irmão do meio sabe que isso acontece, né? Mas ele veio para a nossa vida para nos abençoar também. Então, Amém. esses Mas acontecimentos... concorda que vocês não teriam percebido se tivesse no olho do furacão, apagando Claro incêndio, que vivendo não. num burnout, Até porque vivendo na loucura? pra gente, Aline, a espiritualidade, ela sempre foi um pilar muito importante. Então, bom. a gente sempre viveu isso, né? A minha virada de chave, ela se dá pela espiritualidade, não tanto pelo mergulho interior. A partir da espiritualidade é que eu vi a necessidade de me mergulhar interiormente e trabalhando as feridas que eu tinha dentro de mim, na minha vida e da minha história. Mas esse acontecimento, eu falo para as pessoas, né, que a chuva e a enchente, quando na palavra de Deus ela vai dizer, né, vieram as chuvas e a enchente deram contra a casa e grande foi a sua ruína. Muita gente às vezes acha que a chuva e a enchente ela é enviada pelo mal ou por alguma outra coisa, mas na minha concepção, Deus às vezes ele manda, às vezes não, todas as vezes, o mais interessado em derrubar a tua casa quando ela está construída sobre a areia e não sobre um alicerce firme, é Deus, porque Ele te ama. Então, aquilo que aconteceu com você, por mais que tivesse uma aparência para todo mundo que fosse ver, nossa, foi uma coisa horrível que aconteceu com a Aline, mas só de fato, aquelas pessoas que têm esse mergulho interior conseguem entender que aquilo dali foi a providência de Deus agindo na tua vida para que você praticamente ressuscitasse. Talvez eu não estivesse aqui, Natan, isso é muito claro para mim. Talvez eu não estivesse mais aqui hoje. Esse é o olhar, né? Esse é o olhar. Talvez eu não tivesse. Esse e aí, quando eu me vi vivendo uma versão, cara, péssima, eu saí assim do hospital destruída, sabe? Literalmente, não só fisicamente, emocionalmente também. Sim, foi o dia mais difícil e ao mesmo tempo mais feliz da minha vida. Graças a Deus, o John Luke é super saudável, gorducho, bochechudo, rosadinho, saudável, carinhoso, esperto, comunicativo, inteligente. É uma bênção na nossa vida. Só que eu renasci nesse dia. Por quê? Porque daí eu mergulhei para dentro de mim e comecei a praticar o autoconhecimento. E para poder, eu sempre costumo dizer que para ajudar as pessoas a curarem as suas feridas, primeiro você tem que curar as suas. Exato. E depois você explica o como. Como eu curei as minhas? Cara, primeiro o autoconhecimento. Por quê? Meu Deus, que foi que eu fiz ou deixei de fazer? Por que eu estava agindo de uma forma que eu quase... Sabe? Porque no final das contas, no momento que aconteceu, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas depois a médica explicou que ele encaixou, a cabeça encaixou, e na hora que foi puxar, enrolou o cordão umbilical no tornozelo dele. E quando empurrou de volta, e a gente foi para a cesárea emergencial, ele ficou bem, só que daí já tinham tirado os marcadores, que marcava a frequência. Então, foram quase 20 e poucos minutos de pânico, imaginando o que eu fiz? Por que isso está acontecendo? Né? E quando a gente trabalha demais e é muito agitado, é óbvio que a primeira coisa que eu pensei, falei, putz, né? Me culpei. Prejudiquei meu filho. Então, autoconhecimento por quê? Como você está usando? Como é que você tem feito? O que é importante para você? Né? O que é bom, o que é ruim? O que está te fazendo bem, o que não está? O que você tem de bom, o que você precisa, né, lapidar, o que não é tão bom. Então, o autoconhecimento foi a primeira e sempre será. E, gente, eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos estilo smartphone. Existe uma nova versão nossa todos os dias. Eu não entrei aqui da mesma forma que eu vou sair. O que eu estou ouvindo do Natan já mudou a minha versão. Eu não vou sair daqui dessa viagem igual eu entrei. Só que se eu deixar no automático e não praticar o autoconhecimento, eu nem sei como eu vou usar essas informações, como eu vou aplicá-las, entende? Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Eu costumo dizer que é uma caixinha que você tem que abrir. Abra agora, caso você não tenha praticado. E não fechar nunca mais.
porque nós estamos aqui num processo contínuo de aprimoramento. E quando você tiver com um pezinho só na cova, ainda dá tempo de aprender um pouco mais. Só quando tiver com os dois fechados também não dá mais. E aí, depois do autoconhecimento, vem a lapidação de talento, que é o segundo passo. Eu costumo dizer também, Natan, agora não dá para fazer essa experiência, mas imaginem comigo essa experiência. Imagine que aqui eu tivesse isso aqui, ó, de sabotador. Isso aqui, ó, uma linhazinha de sabotador, tá? Que seja pontinhos escuros aqui. E aí eu venho com uma jarra de talento. E eu começo a lapidar, 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 lapidar e transbordar o meu tanque de talentos, de coisas boas. O que vai acontecer com aqueles sabotadorzinhos que estavam ali no fundo do meu tanque? Vão transbordar e vão embora. Então, assim, foca em lapidar aquilo que você tem bem. Se conhece melhor, vê o que você tem bem, foca no que realmente você tem de bom, que daí você não precisa perder seu tempo pensando no que vai te sabotar. Não vai sobrar espaço para isso, se você se focar no que você é bom. Depois, o terceiro passo é você ter clareza de propósito. Muita gente me diz, eu tenho propósito, mas na hora que vai falar, não consegue ter clareza e as pessoas não entendem. E se as pessoas não entendem o seu propósito, não funciona, sabe? Então, aí eu percebi que tudo que eu fazia, que eu trabalhava, eu tinha um propósito. Por exemplo, vamos citar as 4 clínicas de estética, saúde e bem-estar que eu tive por 15 anos. Cara, eu ajudei mulheres a resgatar a autoestima, a resgatar relacionamento, a recuperar a carreira, a se sentir melhor, a se amar mais, ter autoestima. Isso era um propósito verdadeiro. No entanto, faltava alguma coisa. E aí, o que você tem que fazer? Bom, primeiro passo. Na pandemia, eu estava fazendo uma live com o Carlos Wizard e ele falou, para tudo. E ele usa a minha frase até hoje. Que eu disse assim, propósito é o que você faz com seus talentos para ajudar o próximo. Porque, Natan, tem muita gente que fala, meu propósito é ganhar o suficiente para ter uma estrutura legal, uma casa legal, comida boa, para poder dar bons estudos para os meus filhos, viajar de vez em quando. E, tá bom. Cara, isso não é propósito, isso é meta. Se não é para o próximo, não é propósito, sabe? É meta, é objetivo, é plano de vida, qualquer coisa, menos propósito. Agora, quando é para o próximo, aí você está agindo com propósito, né? Então, eu percebi, cara, eu tenho tão mais de talento, tão mais de benefício, tão mais de ferramentas que eu posso contribuir com o próximo, né, com as habilidades que eu adquiri, acelerando desse jeito durante a minha jornada, que, né, não tem por que eu voltar a atuar de uma forma mais superficial. Eu quis aprofundar nesse propósito e até hoje eu estou lapidando, desde 2014, quando eu comecei essa imersão. E depois que você começa a agir com propósito, e que você... Isso não é balela, tá, gente? Tem gente que fala da boca para fora, mas o meu não. É transborda do coração que eu vou falar para vocês. Quando você deixa de correr atrás de dinheiro e quando você age trazendo benefício para o próximo, verdadeiramente, focando no resultado na vida, no próximo, a consequência, o resultado é o dinheiro. E aí, quando esse dinheiro entrar, você faz o que você quiser dele. Mas quando você estiver fazendo algo, servindo alguém, sirva 100% pensando no benefício dessa pessoa. E quando a gente faz isso... Isso a gente chama de prosperidade, né? Cara, não tem erro. Isso é prosperidade, né? É prosperidade. Não tem erro. É volta. Isso. O universo conspira. A gente sabe que a lei universal é uma ciência exata, não é balela. Então, é mais ou menos por aí. Aí, depois, a quarta ferramenta é a gestão de tempo. Por que gestão de tempo? Gente, o que eu mais pequei na vida, durante os primeiros 17 anos que eu empreendi, foi justamente na gestão de tempo. Tá? Então, primeiro, não existe falta de tempo. Segundo, primeiro você elenca as prioridades, depois você coloca todo o resto. Terceiro, você é a sua maior prioridade. Aí tem uma atividadezinha que, quando eu fiz algumas imersões, formações e tal, chama ordenação de valores, que é mais ou menos assim, ó. Coloca nas suas mãos, na palma da mão, 5 dedinhos aqui, quais são seus principais valores. Aí as pessoas falam Deus, família, trabalho e assim por diante, tá? Pouquíssimas pessoas falam eu. No entanto, se você sai de casa para cuidar do próximo, para fazer qualquer coisa sem antes cuidar de você, está errado. Por isso eu criei uma sigla no meu instituto, uma das primeiras, que é o DME, Denominador Mínimo de Esforço. É o que eu tenho que fazer por mim todos os dias, chova, faça sol, sábado, domingo, feriado, eu estou em São João Batista, eu estou em Balneário, eu estou no Japão, estou trabalhando, eu estou em casa.
absolutamente todos os dias. A primeira hora do dia é para mim. Cuido da minha saúde física, intelectual, emocional, espiritual e depois eu saio de casa. Sabe por que que eu aprendi a fazer isso? Para que nunca mais na vida eu pudesse ter uma página em branco na vida. Sabe aquele dia que você sai de casa e nada dá certo, que você fala, gente, todo mundo já passou por isso. Eu não deveria nem ter saído da cama hoje? Isso não acontece quando você se prepara antes de sair de casa. Porque se quando você sair, por um acaso as coisas derem errado, não está em branco. Porque se você já fez o mínimo por você que você deveria. Entende? Sim. E depois que você torna isso um hábito, e que você faz oração, motivos de gratidão, que você faz uma meditação, que você medita sobre a sua agenda, que você se visualiza, que você gestaciona a meta, você visualiza chegando aqui, apertando a mão do Natan, entregando o conteúdo, que você visualiza literalmente que todos os lugares que você botar as plantinhas dos seus pés, que você vai estar oferecendo o seu melhor. Depois que você faz isso, dificilmente você vai ter uma página em branco da sua vida. O máximo que vai acontecer é você falar, putz, hoje eu dei o meu melhor, mas não foi exatamente como eu esperava os resultados. Mas está tudo bem, porque você fez o seu melhor. Não é o possível, Exato. é o melhor. E aí tem uma frase do Cortella que também é bem bonita, né? Faça o melhor que você puder com o que você tem, até ter condições para fazer melhor ainda. Então, a questão do gestão de tempo e desse denominador mínimo de esforço é, gente, você primeiro. Não existe nenhum CNPJ de sucesso sem um CPF bem estruturado por trás disso, ou muitos CPFs, dependendo do tamanho do seu negócio, a projeção, entende? Eu sou prova viva de que um CPF doente, mal estruturado, disfuncional, sabe, não vai progredir, não vai ser lucrativo e pode custar a sua vida e das pessoas que você ama. Verdade, E verdade. por último é o plano de ação, que é o quinto passo, é um PDA. Se você só tem sonhos, não tira da cabeça, não põe no papel, isso é frustração. Sonho, pretensão, meta sem ação gera frustração. Eu tenho que saber o que, como, quando, onde, com quem e o como. A estratégia que eu vou me utilizar para chegar lá. Não é só para a vida profissional, não. É para a vida pessoal também. Porque aquela historinha de deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa aí é só para o Zeca Pagodinho, tá, gente? Porque não funciona para a vida real. Não pode deixar a vida te levar. Você tem que remar. Então, Aline, eu estou deixando a vida me levar. Então, recupera os erros agora. Aline, eu não sei lidar com plano de ação. Gente, pode ser no papel, pode ser em qualquer lugar. Porém, lugar de sonhar na cama, de realizar é aqui e agora. Acordou querendo realizar? Vai lá. Ó. O que eu quero? Como? Por quê? Qual estratégia? Quanto vai custar? E o tempo que eu vou chegar lá? Por quê? Se está na cabeça, não tem como mensurar resultados. Vai, por exemplo, eu comecei o ano com uma meta de redução de peso, uma meta saudável para a minha vida pessoal, porque o ano passado aconteceram todos os perrengues da minha vida, possíveis e imagináveis, adoeci, enfim, e acabei ganhando peso. Então, para uma meta, né? Então, eu coloquei dia 3 de janeiro até o final de fevereiro que eu teria reduzido 10 quilos. Ok, então eu tenho que treinar 5 dias por semana, fazer dieta cetogênica, jejum intermitente, tomar 3 litros de água, não. Se eu chego ao término do primeiro mês e eu não consegui metade do que eu queria, eu tenho como olhar para as minhas anotações ali e entender. Poxa, é lógico, ó, O que eu não fiz, né? o que eu não fiz, o que eu fiz já. Você revê a estratégia, remaneja para não se frustrar no final. Mas o que a grande maioria das pessoas fazem na vida pessoal e profissional também, tá? Cara, eu tenho essa meta, beleza, mas chega lá no final não consegui, tudo bem. Aí se frustra, aí fica estagnado, e aí, sabe? Então, a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para que as coisas deem certo, ao invés de só querer. Até porque bênção é o bem da ação, né? Então, se você quer ser abençoado, tem que se movimentar. Mexa-se. Mexa-se. Move yourself. Aline, eu quero te provocar de maneira talvez mais filosófica. Você não acha um pouco disso tudo uma coisa utópica para uma sociedade tão superficial, onde as pessoas, a dinâmica das pessoas está muito baseada em rede social, baseada na comodidade, naquilo que a gente falou da zona de conforto? Você acha que uma pessoa que vive nessa dinâmica quase que doentia, quase que seguindo, né, essa coisa do carro ladeira abaixo, né? Seguindo a manada, aquilo que Bauman falava da sociedade líquida,
que as relações elas estão se liquefando, está tudo muito quase que sem sentido. As pessoas estão no automático, né? E tem que haver um ponto de ruptura. Você não acha que essa mensagem... É claro que para alguém que tem o chamado, ela precisa falar, né? Em tempo e fora de tempo, oportuno e inoportunamente. Porque na experiência de que alguém vai ouvir e colocar em prática, porque você não pode ir lá e fazer por ela, né? Sim. Ela precisa... Mas, diante dessa é quase que uma projeção massiva, né? Dessa engenharia social, digamos assim, se eu não estou sendo muito conspiracionista, de que o mundo e as coisas que estão postas para as pessoas, porque você está falando de um lugar que, na minha visão, é um lugar muito difícil de chegar, né? Galgar esses degraus é, de fato, um lugar difícil de chegar. Mas para aquela pessoa que, de repente, está nos acompanhando, nos vendo, e é justamente a pessoa que está vivendo o diametralmente oposto isso que tu está colocando. A pessoa que não é regrada, que acorda com 5 sonecas no telefone, toca o primeiro, dorme mais 10 minutos, toca o segundo, dorme mais 10... Por que eu estou brincando em relação a isso? Porque essas concessões, né, que a gente faz, às vezes, para nós mesmos, né, para aplacar aquilo que o cotidiano nos impera, fala muito sobre o estilo de vida que a gente leva e o tipo de pessoa que a gente é, né? Eu falo até de um lugar assim, muito familiar para mim há pouco tempo atrás, né? Não hoje. Tudo que tu falou aqui faz muito sentido para mim. Muito sentido em todas as esferas possíveis. Porque sou empreendedor, né? Não tive educação financeira, não venho de uma realidade onde a minha mãe me ensinou a empreender, não tive a presença de um pai, então eu ainda brinco com as pessoas, né? Lá em casa... E eu tive um lar disfuncional também com padrasto alcoólatra. Lá em casa... Lá em casa, a minha mãe era o homem da casa. Então, eu aprendi a ter uma caixa de ferramenta com uma garrafa PET cerrada e com uma faca sem ponta. E a minha mãe, quando precisava apertar um parafuso lá em casa, aquela era a caixa de ferramenta. Então, eu com 26 anos de idade, entrei em contato com meu pai biológico, né? Eu convidei ele para participar da minha vida. Olha, eu perdoo o senhor por tudo que o senhor fez para mim, para minha mãe. Vem cá. E ele veio batizar o meu primeiro filho junto comigo. Ele é de Criciúma, né? Nós estamos aqui de Santa Catarina. E aí, nessa ele veio lá na minha casa e eu tinha uma coisa para arrumar lá na minha casa, né? E eu nunca dei bola para isso. Porque, né? Ele falou assim, filho, tu tens uma caixa de ferramenta aí? Aí veio muito forte na minha cabeça para falar assim para ele, se você tivesse presente na minha vida, quem sabe eu tivesse uma caixa de ferramenta. Mas eu não falei, né? Óbvio que tudo isso foi Deus colocando no meu coração para me aproximar do meu pai. Então, eu não ia falar aquilo para ele dentro da minha casa, né? Ele veio aqui e tal. Mas olha que interessante. Quando ele foi embora, o que você acha que eu fiz? Foi comprar a caixa de ferramenta. A melhor caixa. Não foi comprar comprar a caixa. Eu fui comprar a melhor caixa de ferramenta. Eu coloquei ferramenta ali dentro que eu nem sabia para o que servia. Mas você entendeu a importância do impacto, né? Na vida de uma criança, principalmente, e de um jovem. E eu falo tudo isso para ti justamente porque muitas vezes as pessoas elas estão presas, né, na própria história. E será que isso não é utópico, tudo isso que a gente está colocando aqui? E olha, volto a repetir, faz muito sentido para mim, mas eu queria te provocar nesse sentido. Eu adoro provocação, porque eu sempre fui provocada a vida inteira, por isso eu estou aqui. Porque eu acho que a grande maioria, mas assim, a massiva maioria das pessoas que vão ouvir isso aqui vão dizer assim, é fácil para ela. Só não existe, não. Fácil para ela. Né? Ao término, eu conto sobre o maior desafio que eu estou vivendo hoje, para vocês entenderem que é algo realmente... Não é terreno, né? Não é uma coisa muito orgânica, assim, o meu diferencial. Mas, é claro, tem a ver com todas as dores que eu já passei e já superei. Agora, como você me colocou numa encruzilhada... e a resposta não é tão diretiva, tão prática, tão fácil assim, tão rápida. Então, eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver por onde eu começo. Tá, vamos lá. Primeiro, eu vou começar com uma brincadeira com fundinho de verdade. Vocês sabem como é, né? Primeiro, a nossa geração, eu não sei você, eu sou de 80, geração X. Sou 80. Igual a nossa não existe. E não existirá. As nossas raízes são fortes.
A nossa geração, a maior parte das pessoas gostavam de trabalhar, né? Eram movidas pelo trabalho. A gente começou a trabalhar para poder ter dinheiro e poder ter bens, coisas assim, que eu trabalhava por conta de uma calça jeans, de uma excursão. E aí depois a gente foi descobrir, né, depois da era industrial, a gente foi descobrir o que é propósito, que se antigamente, 10 anos atrás, se falasse de propósito, de cultura, de valores numa empresa, bullshit, né? Enfim, então essa questão geracional é algo que tem impactado muito. Me preocupa ler na Forbes, na Caras, em Veja, Exame, em grandes veículos, né, portais e tudo mais, que hoje em dia as empresas estão preferindo contratar IA do que geração Z, mas é pela falta de comprometimento, é pela falta de foco. Certeza. E aí eu trago o segundo ponto. A paz, o equilíbrio e a melhor versão estão no orgânico, não no virtual. Sim. A dopamina, o excesso, a sobrecarga, a obesidade mental está em você ter conhecimento, mas não ter sabedoria para aplicar. Isso. Ter a informação, né? Você tem a informação, tem o conhecimento, Exato. mas conhecimento aplicado torna-se sabedoria. Quando ele não é aplicado, você só vai ocupar espaço desnecessário e vai ter ali a tal da obesidade mental. Nós tínhamos menos informações e mais aplicabilidade, e hoje nós temos mais informações e menos aplicabilidade, né? Eu amo pessoas inteligentes, sabe, me palabás? Pois é sobre isso. Então, hoje, para você alcançar, a minha opinião, equilíbrio, paz, prosperidade, né? Riqueza, principalmente de tudo aquilo que o dinheiro não compra, você precisa estar offline. Você precisa fazer um detox dessa dopamina. Cadê o celular? Nem tá aqui, tá vendo? Tá por aí o meu celular. Cara, essa tela, ela é uma vilã para todos e principalmente para a nova geração, sabe? É o tempo todo, é no café da manhã, é no almoço, é na mesa. Você falou muito bem e começou super bem, né? Que é sobre partilhar o pão e partilhar conhecimento, é sobre isso, é olho no olho, é contato. Não, hoje em dia as pessoas não se olham. Hoje em dia você vai em São Paulo, em algum restaurante, é a família inteira no celular o tempo inteirinho, dá até nervoso. Sabe? É uma coisa que... Então, isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo. E se nós, pais, não conseguirmos medir, dosar, equilibrar, realmente, a nossa geração, a gente não sabe. As próximas gerações, quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje nós estamos no alfa, daqui vem... Já teve milênio, já tem alfa, daqui a pouco tem beta. Gente, essas gerações todas são viciadas e nascem ali, ó. Né, esses memes que eu corto com o cordão umbilical, a criança já sai com o iPad na mão e tudo mais. É sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso também. Geração, a questão de... E ressignificar. Ah, porque eu sofri isso, eu sofri aquilo, porque para a Aline é complexo fácil. de Gabriela. De Gabriela. Ah, porque a Aline é fácil, porque ela teve... Gente... Eu não tive nada de estrutura. Eu tive uma infância desfuncional, totalmente bagunçada. Eu teria todos os motivos do mundo para ser uma perdida na vida. O que eu fiz? E também não é simples. Mas eu ressignifiquei. Deixa a dor lá no passado. Ressignifica, traz o aprendizado. Perdoa, se perdoe, perdoe o próximo. Ai, Aline, mas é inadmissível. Gente... Principalmente quando tem a ver com o primeiro setênio, que a gente armazena essas memórias para o resto da vida, os seus tutores fizeram por você o melhor que eles podiam naquele momento. E tudo bem, e tem que ressignificar. Traz o aprendizado. Porque pessoas que crescem traumatizadas, achando que não pode, que não consegue, que... Eu nunca tive patrocínio, eu nunca tive ajudinha dali e daqui, mas eu nunca desisti. Pensei em desistir? Sim, inúmeras vezes. Gente, sempre eu penso. Quer um exemplo? Eu vou tentar falar de uma forma sem me emocionar, mas enfim. Vamos lá. A minha mãe, ela está no 4º tratamento de câncer. O primeiro, ela retirou o útero com 40 anos. O segundo, com 43, tirou o ovário. O terceiro, com 54, foi da célula da granulosa. Ela fez cirurgia e fez mais 6 meses de químio diária e definhou, quase morreu. E o terceiro veio em
A gente descobriu em outubro de 2023, ela estava com 68 e há 14 meses ela está em tratamento ininterrupto. Ela tem alguns linfonodos no pulmão e um na região retroperitoneal do abdômen. Por que eu falei sobre emocionar, né? Ontem foi o dia do combate mundial do câncer, né? Eu mandei uma mensagem para ela de que tenho, né, muita felicidade, muito orgulho, muita satisfação e cada dia eu admiro mais, porque ela vence o câncer todos os dias e ela vai completar 72 anos em abril, ou seja, há 32 anos ela vence o câncer. E aí, como eu sempre acompanhei ela, e o ano passado eu adoeci junto, porque eu tenho uma simbiose muito forte com ela. E aí, sentada, segurando na mãozinha dela, lendo, dando apoio ali dentro daquele centro de quimioterapia, onde só tem pacientes em fase terminal, você percebe que você não tem problema nenhum. E que se você tem saúde, você pode sonhar e realizar. Agora, quando você não tem saúde, seu único sonho é ter saúde. Ai, Aline, mas é fácil falar. Ô, gente, você acha que você tem problema? Olha para o lado. O problema é não ter saúde. O resto é mimimi, Natan. Desculpa, eu posso ser diferente, pode ser utópico o que eu falo, o que eu prego, mas eu vivo. Sim. Eu vivo. Quem me conhece sabe que eu sou skin the game. E eu sou nos palcos ou nos bastidores, onde eu for, a mesma pessoa. E eu carrego esse sorriso e sou grata, mesmo morrendo de dor por dentro, de ver a minha mãe fazendo tratamento de quimioterapia. Então, qual é a sua desculpa para não agir? A minha mãe, mesmo fazendo quimioterapia, vai para o Pilates e atende no salão dela, as clientes dela. Mesmo com a perninha bamba, toda fraca, sem cabelinho, abatida, ela atende. E você falou uma coisa importante, né? Na minha família, as mulheres sempre foram sexo forte. Eu tenho uma base muito forte, que é a minha mãezinha, que é a mulher mais guerreira, mais virtuosa que eu já vi na minha vida. Então, assim, mas, no entanto, ela já falhou muito comigo e já pediu desculpas. Eu tive um regime militar em casa. Eu, inclusive, mesmo sendo caçula de 2 irmãos mais velhos, eu sempre sustentei todo mundo, né? Hoje, a casa que o meu irmão do meio mora, fui eu que dei. A minha afilhada, eu que pago faculdade, eu que ajudo todo mundo. Então, eu assumi até responsabilidades a mais do que eu precisaria, entendeu? Então, eu exagerei, porque eu poderia ter ficado na zona de conforto, só que eu acabei fazendo muito mais do que eu precisava. Não me perguntem o porquê. E hoje tive que gerar esse equilíbrio porque eu estava adoecendo, mas a presença de conflitos ou a ausência de ajuda ou de suporte não justifica o seu insucesso, porque a única pessoa responsável pelos seus sonhos é você, mais ninguém, é você e Deus. É por isso que eu fico preocupada com as pessoas que são agnósticas, ateus e tudo, porque se eu não tivesse a fé que eu tenho, eu não estava mais aqui, não. Essa provocação, na verdade, e arrepia, né? Porque essa é a minha verdade. Sim. Se a galera de casa vai acreditar, vai duvidar, não sei, mas é minha. Mas é que quando você fala com essa paixão, Aline, você está colocando o seu chamado, né, na mesa. Eu acho isso a coisa mais rica que a gente pode ter e partilhar, é isso, né? Porque o propósito, é impossível você falou, né? Eu pergunto para as pessoas qual o propósito, a pessoa às vezes não consegue responder. Porque ela não tem esse mergulho interior, né? Ela não olha para si, ela não se descobre, não existe esse autoconhecimento. Sim, está sempre distraída. E é exatamente isso que eu ia dizer. Por que às vezes eu não consigo olhar para o teu sofrimento? Porque eu estou distraído, né? Eu tô com a cara enterrada numa tela que me impede de ver, né? E engraçado porque eu falava muito tempo atrás isso, antes do celular ser uma febre, né? Algo que Deus já tinha colocado no meu coração. Quando você via aqueles comerciais de crianças na África, né? Ou seja, o Médicos Sem Fronteiras, sabe esses comerciais? Aquilo me incomodava. Aquilo me incomodava tanto. Eu falei, cara, eu tô aqui sentado sem fazer nada. Minha vida não tem sentido. Olha isso, olha o que essas pessoas estão fazendo, olha o quanto tem seres humanos sofrendo no mundo. E para as pessoas que, quando são impactadas por isso, é muito fácil pegar o controle e mudar de canal, porque aquilo não te incomoda mais. E o celular amplificou isso ao nível do momento que eu acordo. Mas atalho não existe na vida. Tem que percorrer o caminho, o processo inteiro. Então você está preso àquilo ali de um jeito que é impossível você se compadecer com a dor do outro. E mais ainda, aprender com a dor do outro, aprender com a dificuldade do outro, porque você prefere se vitimizar e projetar os seus traumas na vida daqueles que estão à sua volta. Então, um pai ou uma mãe que não, de fato... de ressignificar, de tudo mais. Ele projeta, então ele é como se ele pegasse tudo aquilo que vomitaram sobre ele
e vomitar-se também no próximo. E isso vira um ciclo, né? Sem fim. Exato. Até que alguém olhe esse sinal que você olhou e diga, opa, peraí, eu preciso quebrar isso aqui. Perfeito. Preciso quebrar essa ordem. Foi um pouco do que eu fiz na minha vida, né? Do que eu vivo hoje como pai. Um pai de 3 meninos, né? Um de 9, um de 7, um de 6. Você imagina que é uma loucura lá em casa. Mas é uma bênção. Cada um de um jeito diferente e nos ensina a ser um pai e uma mãe melhor. Aprendizado diário, pro resto Todo da dia. vida. Você acorda, vai dormir, é aprendizado sem parar, né? E se você não se coloca nesse lugar de eterno aprendiz, de uma pessoa que realmente quer evoluir todos os dias, facilmente você se vitimiza, facilmente. Eu te provoquei nesse sentido justamente para poder extrair de ti isso, né? Porque as pessoas têm essa tendência a achar que a grama do vizinho é mais verde, de que você está aqui dourando a pílula, e que, no fundo, eu sei que não é nada disso, né? Eu sei que cada um carrega em si a história e até para a gente já ir encerrando, eu costumo dizer que aquilo que de ruim aconteceu na sua vida é a matéria-prima que Deus vai usar para que você seja instrumento na vida das outras pessoas, né? Amém. Deus, aquilo que você falou, né? Deus não vai fazer nada através da Aline que não tenha feito primeiro na Aline. Perfeito. Então, a sua cura é para que você seja instrumento de cura, né? Amém. Tudo aquilo que você carrega como visão de mundo, de vida, de correr atrás e tal, você viveu, você fez, você passou por isso. É muito fácil eu pegar o teu discurso, não viver isso e vender isso como como um curso, como uma linguagem, mas quem carrega as marcas em si sabe, né? O processo que teve que passar para chegar onde chegou, né? E pelo que eu vejo, você carrega muitas marcas e você não tem vergonha de expô-las. Isso é muito bonito. E depois que você cura as suas feridas, as suas dores, tem que falar com orgulho. Exato. Por quê? O que eu não aconselho, Natan, é você falar das suas dores com a ferida aberta. Claro. Você viu o que eu mencionei? Eu falei, deixa eu respirar, me concentrar aqui, que é um trabalho de autocontrole do emocional para não deixar a emoção vir, porque a ferida da minha mãe está aberta, afinal ela ainda está em tratamento. Mas tudo é possível se você se esforçar. Agora, sem esforço, você não sai do lugar, não, meu amigo. Não existe isso. E é muito fácil você ficar observando e falando e não sei o que daqui para lá e não viver o que a pessoa viveu. Eu nunca fui lamentadora, eu nunca fui vitimista e não vai ser hoje que eu serei. Então, não é porque eu estou vivendo um momento desafiador que vocês vão me ver chorando e me lamentando por aí. E isso não é um ponto negativo, é positivo. E ao invés de criticar, deveriam, né, querer aprender mais para poder percorrer um caminho com menos dor. Porque você que está desligadão aí, deixando a vida te levar, acredite, em algum momento você vai se surpreender com algo que não vai ser tão agradável assim. Porque quando você deixa as rédeas soltas, você não vai para onde você quer ir. Talvez esse caminho aleatório não te satisfaça. Então, ao invés de chegar no caminho aleatório, eu prefiro pegar minhas rédeas. Eu prefiro ser protagonista da minha vida, dormir pouco. Desde os meus 7, 8 anos de idade, desde que eu me conheço por gente, em todas as lembranças que eu tenho, mesmo nas férias, sábado, domingo, feriado, nasceu o sol, eu estou fora da cama. Se vocês entrarem nos meus stories, vocês vão ver o horário que eu acordo. Aline, mas você está passando, está de férias. Uai, é meu relógio biológico, eu fui criada assim. Então, quando eu era criança, é lógico que eu reclamava. Eu era criança, eu não racionalizava. Eu ficava chateada com a minha mãe. Mãe, eu estou de férias, mas mãe, é domingo. E daí, olha o sol lá fora, vai limpar a casa, vai fazer isso, me dava tarefa. Eu não entendi o porquê lá atrás. Só que hoje, que eu entendo, que eu cresci, que eu tenho equilíbrio emocional, eu agradeço ela. Porque se hoje eu tenho a persistência, a coragem que eu tenho hoje, é devido a essa base. E você poderia se vitimizar, você poderia dizer assim, minha mãe foi muito severa comigo e por isso que hoje eu sou assim. Esse é o caminho normal, por isso que tem tanta gente mal sucedida. O caminho confortável, né, de se vitimizar. E para finalizar, algo que vem no meu coração muito forte, né? Aos vencedores, aqueles que se dispõem a lutar de verdade, as cicatrizes elas vão ser sempre o grande troféu, né? E por que eu digo isso? Baseado no quê? Quando Tomé duvidou, Cristo mostrou a cicatriz, né? Eu venci. Então, você duvida? Olha. Perfeito. Então, quando você tem a coragem de expor quem você é, a alma, né? Eu tenho como comprovar minha cicatriz também, viu, galera? Não é da boca para fora, não. Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente fala com alguém que, de fato, tem as marcas em si, que carrega... Por isso que o testemunho de Cristo, né, daquilo que ele sofreu, é muito forte, na minha visão, na minha fé. Porque ele fala de alguém ferido, né? De alguém que carrega em si
as marcas do amor que ele tem por cada um de nós. E Deus nos ama, e isso já seria o suficiente para você acordar todo dia e correr atrás, né? E fazer Amém. o seu melhor. E quem, complementando suas sábias palavras, quem não acredita no seu potencial ou no seu merecimento, lembrem-se, vim para que tenha vida e a tenha em abundância. João 10:10. Tudo na vida pode ser abundante desde que você seja baseado, né, sediado, estruturado ali nos valores cristãos ou nos seus valores, né, desde que tenha uma base sólida. Então, escassez não é de Deus. Se eu tivesse uma vida escassa, eu não estaria aqui agora compartilhando com vocês a minha vida, eu teria que estar lá, sabe, trabalhando. Eu não poderia ajudar tanta gente quanto eu ajudo gratuitamente. Eu não poderia, sabe, eu não teria condições. Então, sim, dinheiro também é de Deus, tem que ressignificar, se sentir merecedor e seguir em frente. E se você me permite, eu tenho só um último recadinho, que é justamente como eu explico a questão de viver a melhor versão. Com é coisa certeza, rápida. com certeza. E aí, recado final e convite para você que está em casa. O passado passou. Já era, é só uma referência. Então, ressignifica, deixa a dor lá atrás, traz as superações, os aprendizados, perdoe o próximo, se perdoe. O futuro, a Deus pertence. Ansiedade, toda essa coisa de querer controlar o que é incontrolável, não pertence a você, sabe? Se você não está no aqui e no agora e o seu mindset está no passado, depressão. Se está no futuro, ansiedade. Se está no presente, presente. É um presente que Deus te deu. Então, se você acordou com vida, se você acordou sem doença, se você acordou sem equipamentos, sem dores, sem, sabe, podendo sonhar e realizar, então viva hoje, agora a sua melhor versão. Porque só existe essa. Então, viva a sua melhor versão hoje, sem se lamentar, mas que no passado eu fui isso, mas no futuro eu vou ser aquilo. Não, não existe. Não existe passado, não existe futuro. O que existe é o hoje. Então, viva a sua melhor versão hoje. Amém, amém, amém. Aline, obrigado, viu, pelas tuas Eu palavras. que agradeço. Gratidão. Uma honra tê-la aqui na nossa mesa. Essa mesa é uma mesa abençoada, onde a gente reúne a nossa equipe, onde Amém. a gente reza, onde a gente Energia muito boa do seu ambiente, viu? Parabéns. a gente muito trabalha muito, muito em cima disso, né? De que a gente não faz nada sem Deus, né? Amém. Deus ele não é o primeiro da minha lista. Deus é a minha lista. Perfeito. Eu coloco o meu trabalho em Deus, a minha família em Deus, e Amém. não Deus, né? Como o primeiro de uma lista de prioridades da minha vida. Então, a gente busca muito isso. Queria que você deixasse suas considerações finais para a gente já se encaminhar para o nosso encerramento do nosso papo. Tá muito bom. Bom, gratidão por essa oportunidade, gratidão por poder colocar um pouquinho aqui da minha trajetória. Né? Como você disse, não tem problema nenhum de mostrar minhas dores, porque aprender o caminho de ressignificar é essencial para que você possa contribuir com o próximo. E acredite, você que está em casa assistindo pode pensar, mas o que eu passei ninguém nunca passou. Gente, vocês não acreditam o quanto vocês podem ajudar o próximo. Porque para encontrar o seu propósito, normalmente ele está escondido atrás da sua maior dor. Conseguiu sanar a sua maior dor? Então, explico como para as pessoas. É o que eu faço hoje em dia. Todas as dores que eu passei, que eu consegui sanar, eu posso ajudar, contribuir com outras pessoas também. E isso é empreender com propósito. Gratidão. Amém, amém. Né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Os seus negócios, sua família, o seu filhinho. Né? Que você possa transbordar. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente só fala daquilo que o coração está cheio, Perfeito. Né? Então, quando a gente tem Deus no coração, quando a gente tem todas essas... tudo isso dentro da gente, a gente transborda. Isso é plenitude, né? Essa é a vida plena, né? Quando Deus é abundante em você, você transborda Deus para a vida das pessoas e isso muda, de fato, a vida das pessoas, né? Sim. Isso é algo que eu acredito. Muito, muito, muito obrigado por você ter tirado um tempinho para vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Né? E até a próxima, né, gente? Tomara. E a gente é muito grato por ter você aqui, né? Sempre bem-vinda. E foi muito bom esse papo, tá? Pessoal, você que nos acompanhou no NasaCast, muito obrigado pela sua presença. A gente tem uma questão aqui, Aline, que eu esqueci de falar para você, que é o seguinte, para a gente saber que a pessoa acompanhou até o final o podcast, a gente escolhe uma palavra aqui do papo que a gente bateu, a gente escolhe uma palavra
e a pessoa que viu até o final e ela encontrou, chegou Pode até o ser uma momento dessa sigla? fala. Pode ser uma sigla, pode ser uma... VMV. VMV. Viva Ó. a sua melhor versão. VMV. VMV, viva a sua melhor versão. Você VMV. digitou lá VMV nos melhor comentários, a gente sabe que você nos acompanhou até o final. Muito obrigado por você ter ficado com a gente, nos acompanhado. Esse é o seu NasaCast, o seu podcast todos os dias, né? Com informações úteis ou inúteis. Isso vai depender muito de como você vai receber tudo isso, tá bom? Deus abençoe você e sua família e fui!